Está na contagem regressiva para o feriado do Carnaval? Vai viajar? E é de avião? Então reze. O fim de semana foi de caos no aeroporto de Confins. Nos 3 dias, ele ficou mais de 15 horas fechado. Teve quase 190 viagens canceladas. E ainda não há planejamento específico para pousos e decolagens para o feriado. Nas telas que informavam as chegadas e partidas, diversos voos cancelados. Outros com atraso por causa do mau tempo. Um deles com destino à Vitória, no Espírito Santo, marcado para 8h50 da manhã, só saiu ao 12h30. Esse aposentado, que teve o voo atrasado por 2 horas, estava com medo de um novo fechamento do aeroporto, porque precisava chegar ao Rio de Janeiro antes das 5 da tarde. Nós temos um cruzeiro para sair no Rio de Janeiro às 17 horas. Se a gente não conseguir embarcar, nós vamos perder o passeio, com certeza. Foi o que aconteceu com esse empresário que, sem conseguir embarcar em Belo Horizonte, perdeu a saída do navio na capital fluminense. Com o prejuízo das férias canceladas, Matheus procurou o juizado especial ali mesmo. Agora entrar na justiça e correr atrás. Daqui uns 5 anos, vê se recebe isso. Desde sexta-feira até a tarde de domingo, o aeroporto de Confins teve que ser fechado 9 vezes e chegou a ter 65 voos cancelados, o índice mais alto do país. Por várias vezes, os pousos e decolagens foram operados por instrumentos. De acordo com a concessionária que administra o aeroporto, o equipamento de auxílio à navegação não estava funcionando por causa da reforma para a extensão da pista. Informou ainda que as condições de visibilidade se mantiveram abaixo dos níveis mínimos em vários momentos, o que não permitiria o pouso de aeronaves, mesmo com os auxílios à navegação disponíveis. E a chuva trouxe também um outro tipo de transtorno aqui para o aeroporto de Confins. Vários trechos dos corredores aqui do 2º andar estão isolados, com baldes espalhados por todos os cantos, por causa de goteiras. E olha que essa cobertura foi instalada há menos de 1 ano, durante a reforma do terminal. O aeroporto é novo, não era para ter essas... Já está tudo cheio de goteira, cheio de problema, né? É triste, né? Você ver um aeroporto assim, cheio de água para todo lado. Nem parece que foi reformado, né? Parece assim que está sempre em obra, né? Escada rolante não funciona, goteira, banheiro com sujeira, trincas nas paredes. Fazem uma obra para enganar o contribuinte, gastam o dinheiro do contribuinte e vamos ter que consertar tudo de novo. O Ministério Público tem que cobrar essa conta de quem fez essa reforma aí, né? Hoje o Aeroporto Internacional Tancredo Neves em Confins opera por instrumentos, pousos e decolagens, por enquanto, estão sendo realizados normalmente, segundo a assessoria da BH Airport, que é a concessionária que administra o aeroporto agora. Até este momento, 30 voos sofreram atrasos e 9 foram cancelados. E para quem vai viajar de carro, é bom fazer as contas do gasto de combustível e ver onde abastecer. Em BH, a gasolina de um posto para outro chega a variar até mais de 10%. O álcool, quase 7%. Abastecer em Belo Horizonte tem pesado e muito no bolso. Tá bem salgado, viu? Doendo no bolso mesmo. Complicado, no final do mês sai bem, a diferença é grande, viu, no bolso. Tá o olho da cara. Tá difícil de andar de carro hoje em dia, viu? Começar a andar de bicicleta agora. Trocar a moto por bicicleta é melhor. Tá difícil trabalhar com essa gasolina. Esse especialista explica o motivo do aumento. Se deve ao aumento de alguns tributos, são PIS, COFINS e a CID. O governo, ele tem a possibilidade de controlar o mercado, a economia, aumentando ou reduzindo esses impostos de acordo com o momento em que a economia estiver passando. De acordo com o levantamento feito pelo Procon Assembleia, o preço da gasolina comum foi encontrado com variação de mais de 10%. Para economizar, o consumidor tem que pesquisar antes de abastecer. Na pesquisa feita entre os dias 3 e 5 de fevereiro, o menor preço da gasolina comum encontrado na região metropolitana foi de R$ 2,93 e o maior de R$ 3,24, uma diferença de 10,42%. A gasolina aditivada teve a maior variação, 10,48%, custando de R$ 3,00 a R$ 13,34. No caso do álcool, no lugar mais barato, estava custando R$ 2,17. No posto mais caro,
2,32. Tem que pesquisar mesmo com essa alta. O mercado está oscilando muito, então a gente tem que fazer uma pesquisa, porque é muito caro, né? A gente vai ter que começar a fazer essas contas, né? A pesquisa revela ainda que abastecer com álcool ficou vantajoso em um número maior de postos. Para a troca valer a pena, o etanol tem que custar, no máximo, 70% do preço da gasolina. Muita gente ainda acha que essa diferença não compensa. O álcool gasta mais e a gasolina gasta menos. Eu gasto menos gasolina. Ando mais com a gasolina e com o álcool eu ando menos. A gasolina é prioritária. Por que você escolheu a gasolina? Eu acho que o desempenho do carro é melhor. Não está começando a colocar álcool, não. O álcool ainda continua caro. E em Belo Horizonte, com tanta ladeira, né? Gasolina vale mais a pena mesmo. E dirigir, mais ainda, pegar estrada com essa chuva, gente, está exigindo muita cautela. A Rodovia da Morte fez outra vítima nessa manhã. Foi em um acidente em João Molevade, na região central do estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o carro rodou, saiu da pista na BR-381. O veículo pegou fogo e o motorista não conseguiu se salvar. O trânsito ficou interditado parcialmente, fluindo no esquema pare e siga. O dono de uma lotérica foi morto a tiros dentro da loja cheia de gente em Ipaba, no leste do estado. As câmeras de vigilância registraram a chegada dos assassinos. As câmeras de segurança ao lado da lotérica registraram a chegada dos bandidos. A quantidade de pessoas na fila não intimidou a dupla. Os dois entraram e mataram o dono do estabelecimento. Alexandre Henrique de Souza tinha 43 anos e foi morto com um tiro na barriga. O crime aconteceu na manhã do último sábado nesta lotérica que fica no centro de Ipaba. Os dois homens fugiram sem levar nenhum dinheiro. O caso foi registrado como tentativa de assalto seguida de homicídio. A vítima era casada com uma das diretoras do presídio de Ipatinga. Por isso, suspeitou-se de crime encomendado. Mas, segundo a polícia, a morte de Alexandre não tem nenhuma ligação com esse fato. Ele foi assassinado porque teria reagido ao assalto. Moradores de Contagem tiveram dificuldade nessa manhã para ir trabalhar. Motoristas e trocadores de linhas que atendem a cidade cruzaram os braços e tentaram impedir qualquer colega que quisesse furar a greve. Os trabalhadores se concentraram na porta da garagem da empresa e tentaram impedir a saída de alguns ônibus. A principal reclamação era sobre os descontos nos salários. No nosso papel de pagamento, vem descontando coisas e eles não sabem dar explicação para nós. Se a gente chega atrasado, se você abre a sua jornada 2 minutos adiantado, eles estão cobrando de nós R$ 192. Se a gente fecha a jornada ou 8 minutos atrasado, eles estão descontando de nós. Na folha de ponto vem descontando 1 hora de almoço todo dia. E ninguém faz horário de almoço, não tem como fazer horário de almoço, não. Os funcionários também denunciaram a falta de manutenção na frota. A gente que é motorista sai direto aí de dentro da garagem com ônibus sem freio, vai na rua e volta. Quando a gente volta, eles fazem a gente sair com o carro para a rua. Velocímetro dá 70% da frota da Transimão, eles não funcionam. Obrigação sua, que a empresa quer, quando você está na rua, controlar pela mente. Você deu 64, 62, suspensão, advertência, multa, balão. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Contagem, são cerca de 270 ônibus de 23 linhas parados. Ainda segundo o sindicato, os coletivos que estão saindo da garagem estão sendo conduzidos por motoristas que não têm qualificação necessária para exercer a função. Os motoristas que estão saindo aí para fazer viagem são motoristas manobra, mecânicos, chefe da manobra, eletricista, todos estão saindo que a empresa está pondo eles para rodar. Só que para rodar eles têm que fazer 3 cursos da resolução 168, que é feito no Senat, e ser aprovado ainda pela diretoria, só que eles não têm curso nenhum. Com a paralisação, vários bairros de Contagem foram afetados. Os pontos ficaram cheios. Alguns passageiros chegaram a esperar 3 horas pelo transporte. Cheguei 6 horas lá no outro ponto. Fui embora, voltei de novo e até agora nada. Tem que avisar antes, eles não avisam. Eu cheguei aqui, eu fiquei sabendo aqui no ponto que estava em greve, eu não sabia. Eu saí debaixo de chuva de casa. Olha o tanto que o ônibus está lotado. Olha lá, Valdir, eles não vão conseguir embarcar, ó. Vamos ver se o pessoal vai conseguir embarcar lá. Olha lá, o ônibus passou e não parou para os usuários. Não para nenhum. Só passa, dá tchau pra gente e pronto.
Olha, a Transimão, concessionária dessas linhas de contagem, alega que a greve é ilegal e que já comunicou ao Tribunal Regional do Trabalho. De acordo com o diretor da empresa, os trabalhadores deveriam ter informado sobre o movimento com 72 horas de antecedência. A aviação alega ainda que nenhuma reclamação foi feita durante as negociações do dissídio coletivo. Uma árvore enorme caiu sobre 4 carros estacionados no bairro Floresta, em Belo Horizonte. Aliás, uma quantidade de árvores caiu na capital por causa da chuva. Veja aí. Uma árvore de grande porte caiu na Avenida Assis Chateaubriand, bem perto da TV Alterosa, carregando com ela a rede elétrica. Os fios partidos ficaram no meio da rua. 4 carros foram atingidos. O peso da árvore destruiu esse veículo. O carro de Renato, que estava bem em frente ao Palio, saiu ileso. Eu assustei porque eu ia deixar mais colado no carro de trás. Quando eu vi o outro, eu falei, opa, o meu deve ter pego pelo menos a lateral, né? Mas aparentemente não. Enquanto a avenida não foi fechada pela BH Trans, vários motoristas só percebiam o obstáculo em cima da hora. Ônibus tinham que voltar de ré e muitos carros precisaram entrar na contramão. Essa imagem, feita por celular, mostra que um taxista desatento bateu na árvore. Um morador que tentava alertar o homem se exaltou. Você tá doido, cara? Você tá doido? No centro de Belo Horizonte, a queda de uma outra árvore destruiu um Fiat Uno que estava estacionado. Foi na Avenida Afonso Pena, próximo à Praça 7. Ainda no centro, esta árvore, que também se soltou pela raiz, quebrou a calçada do canteiro central da Avenida Álvares Cabral, quase esquina com a Rua Espírito Santo. Já no bairro Funcionários, foi o galho de uma outra árvore que ficou pendurado sobre uma faixa da Rua Professor Moraes, com Getúlio Vargas. Essa região urbana, às vezes, nem sempre a árvore é plantada no local adequado. Às vezes ela é restringida por concreto. Isso impede que as raízes dela se adequem ao solo, o que causa essas quedas no período chuvoso. Isso foi ontem, domingo, mas teve outra árvore que caiu no centro da capital nessa manhã. O trânsito ficou interrompido para que os bombeiros pudessem liberar a rua Goitacazes, entre Bahia e Espírito Santo, no centro da capital. A árvore, com cerca de 8 metros, veio abaixo no início da manhã, quando chovia forte. As lojas estavam fechadas e não houve vítimas. O tronco e os galhos, que ficaram atravessados na via, foram cortados. A árvore da espécie Cibituruna estava saudável, de acordo com os bombeiros. Próximo à raiz, era possível ver canos que podem ter contribuído para a queda. Provavelmente foram as infiltrações da água no solo. Nós vemos aqui alguns canos aqui, ó, de tubulação, fibra ótica e etc. Não teve o espaçamento devido da árvore para ela poder continuar o crescimento dela. Com isso, vem ocasionar a queda dela. A Rua Espírito Santo também teve que ser fechada para a retirada deste galho, que se quebrou com a ventania e ameaçava cair. Nós estamos com a árvore escola caída, nós estamos com a árvore hospitais caída. À medida que os pedidos vão entrando, a central vai priorizando e nós vamos atendendo. Os bombeiros registraram 138 ocorrências por causa de árvores na Grande BH do primeiro dia deste mês até ontem, dia 8. 75 foram para corte após queda. Não podemos nem reclamar, porque essa chuva aí está ajudando a melhorar a situação nos reservatórios da Grande BH. Já choveu o equivalente a 75% da média do mês de fevereiro, da média histórica, né? E tem muita gente aproveitando para armazenar a água desta chuva que tem caído. Acha que é bobagem? Veja só o que diz o Márcio, serralheiro de Nova Lima. Aí, pessoal, a engenhoca do meu amigo Márcio, artista. Isso aqui, ó, ontem, em 10 minutos de chuva ontem, esse tambor encheu 5 vezes 200 litros d'água. Aquele bocal ali, ó, encheu 5 vezes. De 200 litros d'água dá 1000 litros. Então imagina que você vê uma chuva de meia hora direto ou 1 hora direta aí, você com esse reservatório d'água aqui, ó, você fica na praça porque você economiza água. Você lava o passeio, você trata da galinha, joga água na horta, você faz tudo. Então, por exemplo, você deixa de gastar, ou seja, a sua conta de luz vai lá embaixo, né? Ou a sua conta de água vai lá embaixo. Então, você economiza água demais, né? É isso aí, Márcio. Obrigada. E ao Roberto Lima,
seu amigo, né, que fez esse vídeo, nos enviou. Você também pode participar do Jornal da Alterosa, mandando imagens pelo WhatsApp 8814-1360 ou ligar para nós no 3237-6085 e sugerir a reportagem que você quer. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuva até o meio desta semana. Só na quarta ou quinta que o tempo deve começar a abrir e as temperaturas a subirem. Devem bater aí os 30 graus. Veja como fica o tempo hoje em todo o estado. Nesta segunda, o tempo se mantém chuvoso em todo o estado, principalmente nas áreas central, oeste, leste e áreas isoladas do norte e nordeste, onde é esperado um maior volume de chuva. As temperaturas se mantêm estáveis. 22 graus de máxima em Belo Horizonte. 26 em Poços de Caldas. Em Tiradentes, a temperatura chega aos 22 graus. Aos 25 em Varginha. E aos 26 graus em Araxá. BH passou no teste dos banheiros químicos para o carnaval. Os foliões aprovaram a estrutura que foi montada para a Banda Mole, que saiu no centro da capital nesse sábado. O bloco, que é um dos mais tradicionais da cidade, comemorou 40 anos. Na primeira grande festa pré-carnavalesca de BH, os banheiros químicos colocados na Avenida Afonso Pena foram os tradicionais. Por enquanto, nada daqueles sem privacidade usados na Copa. E as filas até que estavam normais. Merecia ter mais, né? Mas tá bom. Tô achando excelente, tá bem bacana. Durante os dias de carnaval, a prefeitura vai espalhar 4.000 unidades pelos principais pontos da cidade, onde haverá festa. A expectativa é de que 1,5 milhão de pessoas caiam na folia. Este ano a estrutura está muito boa, temos banheiros bem equipados, limpos, não podemos fazer xixi na rua, temos que utilizar os banheiros químicos para aproveitar um carnaval e ser higiênico. Parece que foi o suficiente para 20 a 30 mil pessoas que estiveram lá na Banda Mole. E o roteiro da folia na capital você confere no em.com. É só acessar para saber a programação dos blocos de rua do Carnaval de BH. Acessando em.com.br, clique em multimídia no canto direito da tela e infográficos. Depois, em roteiro da folia. Nele você encontra os dias, locais e horários dos blocos que fazem a festa pública em Belo Horizonte. O próximo a sair nas ruas é o Cutuca na Cultura, na quinta antivéspera de carnaval, na Rua Goiás, centro da cidade, 5h30 da tarde. Confira e programe-se para o carnaval em BH. Pedestres estão reclamando da dificuldade de atravessar a Avenida Tereza Cristina no limite entre Belo Horizonte e Contagem. Os carros não respeitam o limite de velocidade, não tem quebra-mola e nem sinal. Nós estamos em um ponto da Avenida Tereza Cristina em que de um lado é Belo Horizonte e do outro Contagem. Segundo os moradores, resolver qualquer problema por aqui vira um jogo de empurra entre as duas prefeituras. É por isso que uma das maiores reclamações deles não foi atendida até hoje. O risco de se atravessar a avenida. As placas no local alertam. A velocidade máxima permitida é de 40 km por hora. Mas ninguém respeita. Aqui 40 km, ou eles não estão enxergando, ou estão com algum problema de vista. O pessoal passa sempre numa velocidade acima dos 40. Por um longo trecho não tem semáforos, redutores de velocidade, quebra-molas ou sequer faixa de pedestres. E para piorar a situação, o local é travessia de crianças e adolescentes que estudam em escolas públicas da região do Barreiro. De 5 a 10 minutos para atravessar aqui. Porque passa muito carro. E os carros passam devagar ou correndo? Correndo. A senhora fica com o serviço coração na mão. Há 5 meses, a família de Kathleen levou um susto. A menina foi atropelada quando tentava atravessar bem aqui. Estava indo pro shopping. Aí eu atravessei, aí eu estava esperando o carro terminar de passar. Aí eu atravessei, aí o carro bateu em mim. Ela caiu, arranhou as costas. E a dona é advogada, ela socorreu ela na hora, juntamente com a minha filha. Esse músico diz que há mais de um ano a BH Trans esteve no local depois da insistência dos moradores. A resposta que eu obtive foi que devido a ser duas pistas, sendo uma de Contagem e outra de Belo Horizonte,
infelizmente até hoje não deram o parecer. Transcom e BH Trans, teria que fazer isso juntos. Não temos quebra-mola, estão matando nossas crianças, estão atropelando os nossos idosos e ninguém faz nada. Pedimos a ajuda do poder público. Olha, a BH Trans parece que vai assumir. A empresa informou que, apesar de a avenida estar ali na divisa entre BH e Contagem, os técnicos dela vão avaliar as medidas que podem ser tomadas para melhorar a segurança dos pedestres. É importante que os cidadãos formalizem a solicitação pelo telefone 156 ou pelo site bhtrans.pbh.gov.br. Vamos ver como é que está o trânsito em Belo Horizonte, ao vivo. Olha aí a câmera da BH Trans, na altura da Praça da Estação, um nó, né? Contorno com Andradas. Veja só, na pista da esquerda, em direção ao Complexo da Lagoinha, o trânsito muito engarrafado. E aqui à direita, para entrar ali na Rua da Bahia, tá um quiprocó. Nossa Senhora do Carmo com contorno na Savassi, o trânsito também bastante congestionado nesse momento. Está chovendo na capital, aí já viu como é que fica o nosso trânsito, né? Todas as pistas congestionadas. Um homem foi morto a facadas em Santa Teresa, em Belo Horizonte. O corpo dele foi encontrado nesse domingo. O corpo da vítima foi encontrado dentro de casa nessa vila, próxima à estação do metrô do bairro Santa Teresa. Segundo moradores que não quiseram gravar entrevista, o homem se mudou para o local há pouco tempo e não era conhecido. De acordo com a PM, foi a proprietária do imóvel que encontrou o corpo do inquilino pela manhã e acionou os militares. Ele estaria sem documentos, só de cuecas e com vários cortes nos braços, ombros e na cabeça. O governador Fernando Pimentel assinou no fim dessa manhã o contrato para que Belo Horizonte seja uma das cidades sedes dos Jogos de Futebol nas Olimpíadas do ano que vem. A solenidade foi na cidade administrativa, com a presença do presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, Carlos Arthur Nussmann. Ele está nas geladeiras e mesas de muitas casas. As crianças adoram. No calor é quase irresistível. Mas você sabe o que tem num refrigerante? Veja no nosso novo quadro Viver Bem com a blogueira de saúde Kátia Soares e a nutricionista Milene Henriques. Você costuma tomar refrigerante? Costuma oferecer refrigerante aí para sua família? Mas você sabia que o refrigerante é considerado o pior alimento do planeta, segundo a Sociedade Internacional de Medicina Ortomolecular? Pois é. Você vai conhecer esses motivos que fazem do refrigerante o vilão da sua alimentação agora. Acho que ele refresca muito quando tá gelado. O sabor? Eu gosto do sabor, eu acho ele viciante. E você é daquele que toma todo dia? Refrigerante todos os dias. Então, praticamente todos os dias. Costuma às vezes tomar até mais de uma vez por dia? Mais de uma vez, com certeza. Agora, você sabe quantas colheres de açúcar que tem numa latinha de refrigerante? Creio que várias. Bom, a gente tem que tomar cuidado, Marcelo, com o seguinte, a recomendação de açúcar, alguns alimentos eles já têm açúcar, não tem como a gente tirar. Se a gente for considerar o açúcar que a gente adiciona na nossa alimentação, a nossa recomendação seria de mais ou menos 28 gramas por dia. Na latinha de refrigerante que você acabou de tomar, tem mais ou menos 36, ou seja, mais do que a nossa recomendação. É possível trabalhar uma reeducação alimentar com essa moçada nessa idade aí em que os apelos comerciais são tão fortes, são tão instigantes? Sim, é possível. No nosso colégio mesmo, a venda do refrigerante não é permitida durante o recreio. Então é possível fazer essa reeducação, é possível e acho que é um dever nosso, né? Especialmente para as crianças e o adolescente, o refrigerante ele é muito ácido, uma bebida muito ácida. A acidez do refrigerante, junto com alguns componentes que tem principalmente nos refrigerantes escuros, do tipo cola, contribui para a redução do cálcio nos ossos. Mas aí quem está em casa nos assistindo pode falar, mas aí eu tomo a versão zero. Né? Na verdade, a versão zero, com todos os malefícios do refrigerante, mais nota zero para ele ainda, né? E por quê? Sim, por causa do uso de sódio, né? Eles fazem, a indústria, para substituir o açúcar do refrigerante, ele usa o adoçante, e o adoçante é muito rico em sódio. Então, muita gente acha assim, mas eu não estou consumindo açúcar, mas está consumindo o sódio, que é o que faz a pressão aumentar. Depois dessa aula aí, você vai repensar um pouquinho os seus hábitos? Sim.
Vou tentar tomar mais suco, né? Que é um açúcar natural. Para quem gosta mesmo de refrigerante, eu tenho uma dica muito especial, uma receitinha de um suco gaseificado usando essa fruta aqui, ó, o maracujá. Você vai precisar apenas de um maracujá azedo, como esse aqui, alguns galinhos de hortelã, um copo de água mineral com gás, algumas gotinhas aí do seu adoçante favorito e só. Uma receita muito fácil de fazer, só você colocar no liquidificador. Agora é só bater um pouquinho no liquidificador. Olha as bolinhas que você tanto ama, só que numa versão aí muito mais saborosa, muito mais nutritiva e o sabor não deixa nada a desejar para qualquer tipo de refrigerante. Vamos experimentar? E dicas como essa você encontra lá no meu blog www.viverbemateos100.com. Eu vou esperar a sua visita, tá? Fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Ainda bem que eu gosto de suco natural, porque, confesso, refrigerante é duro de segurar a onda. A gente volta já mostrando o carnaval garantido de Pompéu e Abaeté. Aguarde para ver. Estão confirmadíssimos, sem ameaça de cancelamento, 2 dos melhores e mais animados carnavais do interior de Minas. Veja como estão os preparativos para a festa em Pompéu e Abaeté. Um carnaval que mistura tradição e juventude. Quem decidir pular a folia em Pompéu vai se surpreender. O bloco Reduto, que leva a alegria aos foliões no tom de axé, completa 18 anos. E a promessa é de muita curtição. A festa conta com infraestrutura de ponta, com abadás VIPs, camarotes e tenda eletrônica. Tomate e molejo vão agitar a folia, que tem preços que variam de R$ 120 a R$ 800. Várias festas durante o dia e comer todo mundo que vem pra cá. Outra cidade que o carnaval continua a todo vapor é Abaeté. A festa sempre fica cheia e sai de R$ 300 a R$ 900. Este ano são esperados cerca de 10 mil foliões. O melhor carnaval de Minas, Abaeté Folia! A organização promete um diferencial. Os artistas vão tocar no trio elétrico. Desde 2012 foi o último ano do trio elétrico percorrer as ruas da cidade com os artistas principais. 2013 e 2014 não teve. E esse ano a gente está voltando com Gustavo Lima, Henrique Juliano, El Chan e Luxúria em cima do trio elétrico para a população. Além disso, festas temáticas vão invadir os camarotes nos 5 dias de curtição. Mesmo com a escassez de água, os organizadores afirmam que estão preparados e garantem que o público pode ficar tranquilo. Nós estamos fazendo uma campanha educativa, né, para não desperdiçar água no carnaval, mas em Abaeté o folião pode ir tranquilo, que até então não vai ter essa falta de água e a chuva está aí para provar isso. Que folia! Outras informações nos nossos noticiários de 6h35 em todo o estado. Uma boa tarde para você e até amanhã.